A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a semana adorando e louvando ao Senhor, porque Ele é digno de receber a honra e a glória do Senhor. Hoje o Senhor, Ele trouxe aqui os levitas deles para adorar junto conosco. E grande é o Senhor por esta rica oportunidade. Por isso nós também te convidamos para adorar e louvar junto conosco. A Bíblia vem dizer que Deus ele habita no meio dos louvores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso receba este louvor, que este louvor fale grandemente ao seu coração, porque o nosso Deus, ele vai começar a falar contigo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia, Jesus. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, 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 Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. vem nos incendiar, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, Incendeia, incendeia Jesus.
como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Glória, glória, glória a Jesus. Tenho certeza que essa palavra, que esse louvor incendiou o teu coração. Tenho certeza que onde você está, a palavra do Senhor que incendeia o meu e o teu coração, tem incendiado aí. E Deus, Ele vai continuar incendiando, Ele vai continuar falando ao teu coração. Porque a palavra do Senhor, ela é como fogo, ela incendeia a candeia da minha alma e da tua alma. Por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que enquanto nós estamos, aleluia, vivos, nós estamos o quê? Quentes, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre nós com calor, com a chama. Incendeia em mim e em ti. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória, glória, glória a Jesus. Deus, Ele é bom, Ele é lindo. Eu tenho certeza que Deus falou grandemente ao teu coração. E Ele vai continuar falando. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Está lá no livro de Marcos, no capítulo de número 8. E a palavra diz assim: naqueles dias, outra vez. Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenha compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos, para que os servisse à multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e deu aos discípulos que os dissessem. O povo comeu até se fartar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanata. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler até aqui, capítulo do livro de Marcos 8, versículo 1 até o versículo de número 10. Que o Espírito Santo de Deus continue tomando a primazia e a direção, porque a palavra é do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, que continua sentado no sublime trono. A Bíblia vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acerca da segunda multiplicação, porque Jesus ele já tinha feito a primeira. Jesus ele não é Deus que faz uma vez e se esgotou, não. Ele é Deus que ele pode sim repetir o milagre na minha e na sua vida. E nós vamos entender que aqui nessa palavra a Bíblia vem dizer que Jesus ele faz o milagre pela segunda vez, o milagre da multiplicação. E nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que outra vez estava ali uma multidão reunida para ouvir acerca do que Jesus tinha para ensinar. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenha compaixão desta multidão. E aqui Deus ele já quer começar a ministrar ao meu e ao teu coração. Porque Deus ele é um Deus que ele tem compaixão de mim e de ti. A Bíblia nos diz que aquele povo estava há cerca de 3 dias seguindo e ouvindo Jesus. E a Bíblia nos diz que então Jesus ele chama os discípulos e diz: tem compaixão desse povo, porque já faz 3 dias que eles estão me seguindo. E nós vamos entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
que Jesus ele teve compaixão daquela multidão. Aquela multidão estava seguindo Jesus. E a Bíblia diz, já faz 3 dias que eles estavam comigo e nada tem para comer. E muitas das vezes nós estamos seguindo Jesus e está nos faltando algo. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus ele se compadece da minha situação e da sua. Jesus ele não despede ninguém de mãos vazias. Aquele povo estava caminhando com Jesus no deserto. Quem sabe você está caminhando com Jesus e quem sabe você possa ser que esteja no deserto, mas Deus vem dizer para você que Ele não é Deus de despedir ninguém de mãos vazias. Ele não é Deus de deixar você, aleluia, com fome. A Bíblia vem dizer que Jesus, Ele diz, tem compaixão deste povo, desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Aquele povo não tinha nada, fisicamente falando, mas eles tinham o pão da vida que era Jesus. A presença de Jesus no meio deles. E a Bíblia vem dizer que aquele que tem a presença de Cristo, aquele que tem a presença de Deus, não fica sem provisão, não fica sem mantimento. Jesus, ele tem compaixão de mim e de você. Compaixão é muito diferente de pena. Compaixão é diferente, aleluia, daquele sentimento que só é naquele momento. Compaixão é um sentimento que se é adquirido. E Jesus, ele diz para os discípulos, tenha compaixão desta multidão. Jesus estava querendo ensinar os discípulos a ter compaixão. Porque é isso que ele tem por mim e por você. Compaixão da minha e da sua vida. Ele tem compaixão das minhas dores, das minhas necessidades, das suas necessidades. Deus, ele olha para mim, para você e ele entende o que eu e você estamos necessitando e precisando. Aquele povo tinha 3 dias sem comer. E aquele povo precisava se alimentar. E Jesus teve compaixão daquele povo. E Deus vem dizer para você que ele também tem compaixão de você, sim. Porque ele vê a sua situação. Ele sabe que muitas das vezes você está no deserto, mas você não deixou de segui-lo. Você não deixou de adorá-lo. Você não deixou de clamar. Não deixou de esperar. A Bíblia nos diz que Jesus diz assim: se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns desses vieram de longe. E quando eu li esse trecho, esse versículo, o Espírito Santo grandemente falou ao meu coração. Se Deus nos despedir de mãos vazias, Ele sabe que nós não vamos suportar. Ele sabe que nós não vamos, aleluia, aguentar. Deus, Ele sabe do meu limite e do seu, até onde eu e você aguentamos. A Bíblia diz que tinha 3 dias. Há cerca de 3 dias, Jesus viu que aquele povo não iria suportar mais. Suportar o que? A fome. Suportar o deserto. Então Jesus diz para aqueles discípulos: tem misericórdia. Porque Jesus, ele sabe até onde você suporta, até onde eu suporto. Até onde você aguenta e até onde eu aguento. A Bíblia vem dizer, aleluia, que Jesus disse: se eu os mandar, aleluia, para casa sem comer nada, vão desfalecer. E Deus, ele sabe o momento certo de trazer a provisão, de trazer o mantimento, o socorro, aquilo que você precisa. Aquela multidão precisava de comida, porque há cerca de 3 dias eles não comiam. E Jesus sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe exatamente o que você e o que eu precisamos. E no momento certo, no momento que ele vê que eu e você vamos desfalecer, ele entra com a compaixão. Deus, ele não deixa ninguém ser despedido de mãos vazias. Ninguém entra na presença do Pai para sair da mesma forma como entrou, porque ele é Deus. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus, ele sabe que aquele povo iria desfalecer no meio do caminho. E muitas das vezes é assim. Quem sabe você está com fome de algo. Quem sabe você está no deserto. Eu não sei quanto tempo tem.
que quem sabe você está buscando algo, mas você não saiu da presença do Senhor. E a Bíblia vem dizer que por aquele povo ter ficado, Jesus, ele teve compaixão. Jesus, ele não deixa de ter compaixão por quem fica. Ele sabe daquilo que você está precisando, necessitando. E a Bíblia vem dizer que ele diz, aleluia, que se ele mandasse embora, eles iriam desfalecer no meio do caminho. E muitas das vezes é assim. Nós estamos tão cansados, nós estamos tão aflitos com tantas coisas, que se Deus nos despedir da mesma forma, se Deus nos despedisse, porque Ele não faz isso, nós iríamos desfalecer no meio do caminho. A causa de nós não sermos consumidos é que as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia após dia. É a certeza de que nós temos, que Deus, ele não nos despede. Por isso nós estamos de pé, por isso nós estamos firmes, porque todas as vezes que nós vamos buscar ao Senhor, Ele nos alimenta com o pão que é a sua palavra, o pão que nos mantém de pé, que não nos deixa desfalecer. A Bíblia diz que Jesus, ele diz, se eu enviá-los eles pelo deserto, sem dar o que comer, eles vão desfalecer pelo caminho. E Jesus, ele sabe qual é a palavra que você precisa ouvir, o louvor que você precisa receber, aquele abraço que muitas das vezes você espera durante o dia. Ele sabe. E nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que então os discípulos responderam, onde neste deserto nós vamos encontrar, aleluia, louvado seja Deus, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? E Jesus então pergunta, quantos pães vocês têm? E aqui o Espírito Santo, ele quer falar mais uma vez ao teu coração, porque a Bíblia vem dizer que eles disseram 7, responderam eles. A Bíblia diz que era uma multidão e só tinham 7 pães. Quem sabe você está achando que o que você tem nas suas mãos é pouco, mas é com este pouco que Deus, ele começa a trabalhar. Porque Deus, ele não precisa de muito, porque Ele é o dono da grandeza, Ele é o dono da grandiosidade. Se nós tivéssemos muito, Deus não seria Deus. É necessário que nós venhamos a ter pouco mesmo, para que o poder e a glória de Deus venham se manifestar na minha vida e na sua. Só tinha 7 pães naquele lugar. Quem foi que disse que Deus precisava de 7.000? Quem foi que disse que Deus precisa de 700? Quem sabe você tem algo nas suas mãos e você está achando que é pouco. Você está achando que Deus não pode multiplicar, que Deus não pode fazer, que o milagre não pode acontecer, porque você está olhando e as aparências têm dito para você que é pouco, tem dito para você que não vai dar. Mas Deus vem dizer para você que é com pouco mesmo que Ele trabalha. Só tinha 7, mas 7 é o número da perfeição. 7, a Bíblia vem dizer que são os 7 espíritos que estão diante do trono do Senhor na glória. 7 é o número da perfeição. Glória a Deus. Aleluia. Aparentemente parecia ser pouco, mas com Deus o pouco se transforma em muito. Com Deus o que é menos se transforma em multiplicação. A Bíblia vem dizer, Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. E aqui vai um segredo para mim e para você. Jesus, ele deu graça para aquilo que aparentemente parecia ser pouco. Nós temos que aprender a ser gratos no pouco, para que sobre o muito o Senhor venha nos colocar. E muitas das vezes as pessoas só querem agradecer quando é muito, quando é grande, quando é demais. Mas a alegria do Senhor está quando nós agradecemos no pouco. Porque a Bíblia vem dizer, aleluia, fostes fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco também é agradecer. A Bíblia diz que Jesus pega os 7 pães e dá graças. Deu graça ao quê? Aos 7. Parecia ser pouco, mas ele pegou o que parecia ser pouco e agradecer. Por isso comece a agradecer.
Comece a glorificar e dizer: meu Deus, pode até parecer ser pouco, mas eu sou grata ao Senhor por este pouco mesmo. Porque eu creio que é do pouco que o Senhor multiplica, porque que graça teria multiplicar o muito. Imagine se tivesse lá 7.000 pães. Que milagre seria, não seria? Se tivesse 700 pães, seria mais do que a quantidade, muitas das vezes, de pessoas que tinha. Se tivesse 7.000, seria maior do que a quantidade de pessoas. E Deus, Ele quer fazer milagre na minha vida e na sua. Ele quer dizer para mim e para você que Ele é o nosso Deus. A Bíblia vem dizer, glória a Jesus, que parecia ser pouco. E Deus falou comigo algo muito lindo nessa palavra. Porque nós vamos ver aqui algo que nos chama a atenção. Quantidade. Glória a Deus. E muitas das vezes o menos com Deus é mais. Parecia ser pouco, mas nós vamos entender que quando nós damos graça, o pouco se transforma em muito. E Deus vai dizer para você: tá pouco, dê glória a Deus. Não tá na quantidade que você queria, dê glória a Deus. Não tá da forma como você esperava, dê graças a Deus. Jesus, ele pegou aqueles 7 pães. Era uma quantidade pouca? Era. Mas ele deu graça. E porque ele deu graça, Deus multiplicou. Quando nós aprendemos a dar graça no pouco, Deus, ele multiplica o pouco em muito. E nós vamos ver que mais abaixo diz assim: partiu e os entregou aos seus discípulos, para que o servissem a multidão, e eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. E quando eu li essa palavra, pequenos, Deus disse para mim: 7 refere-se à quantidade. E os peixes, descreve aqui que era pequeno. Muitas das vezes o meu cenário e o seu cenário parece até que está pequeno. Parece até que o espaço está limitado. Parece até que está pouco, que não vai ter um crescimento. A Bíblia relata que os peixes eram pequenos e que a quantidade de pães eram 7 para uma multidão. Imagine só 7 pães e 7 peixes e alguns peixinhos pequenos. Se eu e você olhássemos, quem sabe com um olhar de ser humano, nós iríamos achar que os peixes estavam poucos e que os pães estavam poucos e os peixes estavam pequenos demais. Mas Deus, ele transforma o que é pequeno em grande e o que é pouco em muito. A Bíblia vem dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuísse. Nós vamos ver que Jesus, ele deu graça tanto pelo pequeno quanto pelos pães igualmente. E muitas das vezes nós só queremos dar graças com as coisas grandes. Nós só queremos dar graças quando o milagre é estrondoso. Mas Deus vai dizer para mim e para você que é necessário dar graças pelas coisas pequenas. Dar graças também por aquilo que não é em grande quantidade. Esse é o segredo da multiplicação. Quando eu e você entendemos que nós precisamos dar graça pelo que nós achamos pequeno, que nós precisamos dar graça por aquilo que nós achamos que é pouco, Deus, ele vai fazer uma multiplicação. A Bíblia diz que Jesus não olhou para os peixes, sendo eles pequenos. Jesus deu graças igualmente como deu aos pães. Sabe por quê? Porque ele queria nos ensinar que não é a quantidade, não é o tamanho que importa. É a fé. É a perseverança. É a gratidão de ter recebido o pouco ou muito. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que daquilo que parecia ser pouco, daquilo que parecia ser pequeno, aquela multidão comeu e sobrou. E é assim que Deus, ele faz. Quando nós aprendemos a ser gratos, quando não temos muito e quando parece
que está pequeno. Quando nós aprendemos que aquilo que Deus nos entregar, mesmo que pareça ser pequeno, mesmo que pareça ser pouco, a gente venha entender que é necessário dar graças em tudo. A Bíblia diz que aquele povo comeu e sobrou. Sobrou. Sabe por que sobrou? Porque Jesus agradeceu. Aleluia. Porque Jesus reconheceu que tudo que vem de Deus não é pouco. Que tudo que vem de Deus não é pequeno. E quando nós aprendemos com Jesus a ter compaixão, porque a Bíblia começa relatando aqui nesse capítulo que Jesus ele diz para os discípulos: tem compaixão dessa multidão, eu não posso despedir eles sem dar nada. Eu não posso deixar eles ir com fome. Aleluia. E assim é comigo e com você. Se alguém vem a mim e a você com algum problema, com alguma situação, uma dificuldade, nós não podemos despedir essas pessoas de mãos vazias. Esse é o propósito do canal. Porque Deus ele quer falar contigo e comigo também. Ele quer falar com a nossa alma, porque Deus ele não despede ninguém de mãos vazias. Todo aquele que vem a Ele, a Bíblia diz que de maneira nenhuma Ele lançará fora. Porque Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é abrigo, Ele é consolo, Ele é torre alta, Ele é refúgio, Ele é sombra, Ele é esconderijo. Aleluia. Não tem como ir à presença do Senhor e sair de mãos vazias. Aquele povo não saiu, sendo eles uma multidão. Imagine você sendo um. Sendo eles uma multidão, Aleluia. a Bíblia diz que Deus se compadeceu. E Deus vem dizer para você que Ele também se compadece da tua situação. Se aquele povo voltasse para suas casas, eles iriam desfalecer no meio do caminho. E Deus ele sabe que muitas das vezes você não está suportando mais. Ele sabe quando você não está aguentando mais. Então ele diz: eu tenho compaixão. Compaixão de vidas, compaixão de almas. Compaixão daquele que sente fome. Lá no livro de Salmos, no capítulo 42, a Bíblia vem dizer que a nossa alma ela anseia pelo Espírito Santo de Deus. E por isso que nós vamos entender que Jesus ele multiplica mais uma vez. Porque ele precisa ensinar para mim e para você que necessário é ter compaixão. Necessário é olhar para o que é pequeno e o que é pouco igualmente, agradecendo como a gente agradece as coisas grandes. Sermos gratos. E a Bíblia vem dizer que ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Deus ele jamais vai nos deixar desamparados. Deus sabia que aquele povo estava cansado, então ele diz assim: senta aí, porque eu vou trazer alimento. Senta aí, porque já tem 3 dias que vocês estão me seguindo. Senta aí, porque vocês precisam de um descanso, precisa recuperar as forças, precisa recuperar os ânimos, precisa comer, e eu vou providenciar. E Deus vem dizer para mim e para você que da mesma forma como ele teve compaixão e mandou aquela multidão se sentar e providenciou aquilo que parecia pouco, aquilo que parecia pequeno em muito, de uma forma que sobrou, ele também providencia para mim e para você. A Bíblia vem dizer que Deus trabalha é com pouco mesmo. Pouco para mim. É pouco para você. É pequeno para mim e pequeno para você. Mas para Deus não. Para Deus não, porque Deus ele é o Deus da multiplicação.
Nós vamos ver que Deus não multiplicou apenas pães, não. Apenas peixes, não. Deus multiplicou dentro daquelas pessoas a chama de agradecer, de dar graças a Deus pelo pouco e pelo que era pequeno. E assim Deus, Ele também quer dizer para mim e para você: dê graças. Apenas dê graças. Dê graças no deserto. Dê graças no momento de fome. Não é só fome de comida, não. Existe fome de várias coisas. Fome de várias espécies. Quantas pessoas têm fome de sono? Não conseguem dormir. Quantas pessoas têm fome de saúde? Fome daquilo que não se tem. Fome de paz, fome de equilíbrio, fome de tranquilidade. Glória a Jesus. E a Bíblia vem dizer que o povo comeu até se fartar. Tem noção que aquilo que era pouco, aquilo que era pequeno, se transformou em uma proporção que o povo se fartou. Tamanha foi a multiplicação. E a Bíblia diz que ajuntaram 7/6 dos pedaços que sobraram. Mas não era pouco, não era pequeno. Mas Deus vem dizer que quando nós agradecemos aquilo que era pouco, aquilo que era pequeno, vai sobrar de uma forma que você se farte. De uma forma que eu, aleluia, venha guardar. A Bíblia diz que eles guardaram quantos? 7/6. Olha o 7 de novo. Eram só 7 pães. Mas quando Jesus deu graças, o que era 7, numa quantidade, passou a ser 7, multiplicado. A importância de ser grato. E a Bíblia diz que cerca de 4.000 homens estavam presentes. 4.000 homens. Naquele tempo, se contava as cabeças de homens. Mas com certeza ali tinha crianças e tinha mulheres. Mas a Bíblia vem descrever aqui, faz uma base, que tinha 4.000 homens, fora criança e mulheres. E de 7 pães e uns peixes pequenos, ainda sobrou 7/6. E é assim que Deus ele faz na minha vida e na sua. Porque Ele tem algo por mim e por você, chamado compaixão. A compaixão de Cristo que trouxe, aleluia, Cristo até a cruz. Compaixão é algo de olhar e se sensibilizar com a dor do outro. É você sentir o que o outro sente. É você se colocar no lugar. E Jesus, Ele se colocou no meu e no seu lugar, quando Ele entregou a vida dele, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E a Bíblia diz que, e tendo-os despedidos, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Jesus, Ele sempre vai aonde estão precisando. Jesus saiu de um lugar onde Ele tinha feito uma multiplicação e foi para outro lugar. Com certeza, nessa região, tinha alguém também precisando da compaixão do Pai. E Deus vai dizer para você que Ele continua sendo Deus de compaixão e de misericórdia. E Ele continua tendo compaixão de mim e de você. A causa disso é nós estarmos aqui agora. Você aí ouvindo essa palavra. Por isso coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar ao Senhor. Pai Santo, querido e amado, graças nós te damos, porque a tua palavra vem dizer que o Senhor tem compaixão de nós.
O Senhor se coloca no nosso lugar, o Senhor nos entende. O Senhor compreende a nossa necessidade e sabe como ninguém até onde nós suportamos. Quando nós precisamos descansar, quando nós estamos cansados e quando nós precisamos ser alimentados. Obrigada, meu Deus, por ter vindo nos alimentar com a Tua palavra, por ter vindo nos dizer que o Senhor continua sendo um Deus de compaixão. Obrigada, meu Deus, porque quando nós damos graças ao Senhor, o Senhor é o Deus que multiplica. Ainda, meu Deus, que pareça que é pouco, ainda, meu Deus, que pareça que é pequeno, nas Tuas mãos, Deus, tudo pode ser mudado, tudo pode ser multiplicado. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E da mesma forma que o Senhor não despediu aquela multidão, cerca de 4.000 homens. E a Tua palavra vem dizer que o Senhor não os deixou sair com fome, porque eles iriam desfalecer no meio do caminho. Nós cremos que assim, meu Deus, também o Senhor não nos deixará, Pai. O Senhor não nos deixará desfalecer no meio do caminho, mas o Senhor irá segurar na nossa mão, como diz a Tua palavra, lá no livro de Isaías, que o Senhor nos toma pela mão direita e nos segura. Vai adiante de nós, conduzindo o nosso caminho e nos fortalecendo. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque nós sabemos que aqueles que seguem o Senhor não vai ficar desamparado, não vai ficar, meu Deus, sem provisão, não vai ficar, meu Deus, pelo meio do caminho desfalecendo, mas vai ser fortalecido, Deus, pelo Teu alimento. Obrigada por esta palavra, que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, continue fazendo morada, nos dando a paz, nos investindo com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça, com o Teu renovo e com o Teu ânimo. Graças nós Te damos, agradecendo, meu Deus, pelo pouco, agradecendo, meu Deus, por aquilo que muitas das vezes nós não agradecemos. Não agradecemos muitas das vezes pelo ar que respiramos, pela chuva que cai. Não agradecemos muitas das vezes pelo chão que nós pisamos, pela cama que repousamos. Tantas coisas que passam-se despercebido. Mas nós queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo. Principalmente pela Tua presença no nosso meio. A Tua palavra vem dizer que o Senhor estava presente no meio daquela multidão. E nós cremos que o Senhor também estará aqui presente na nossa vida, na nossa casa e no nosso coração. Por isso, Deus continua multiplicando nas nossas vidas, continua fazendo o sobrenatural, continua nos dando um coração grato para saber agradecer o pouco e aquilo que parece ser pequeno. E que no Teu tempo o Senhor venha multiplicar e fazer conforme o Teu querer, a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado é o que nós pedimos, oramos e Te agradecendo, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Ele possa continuar ministrando no teu coração. Medite nesta palavra, livro de Marcos, capítulo de número 8. Se você sentiu Deus falar com você, compartilhe o vídeo e me ajude a fazer a obra. Deixa teu like para que assim outras pessoas possam ver o vídeo e possam ser edificadas. Que Deus te dê uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Que Ele esconda você sobre as asas dele e que Ele te dê a paz. E Deus, Ele é fiel. Lembre-se que o Senhor, Ele continua tendo compaixão de ti, assim como Ele tem de mim, assim como Ele teve daquele povo. Cerca de 4.000 homens. Imagine de mim e você. Deus te abençoe. Fique na paz.